Bom, agora a gente vai estudar um pouco o valor numérico de uma função, tá certo? Bom, o melhor jeito de explicar o valor numérico de uma função é fazendo exemplos. Daí, o que a gente precisa saber, né, antes de fazer esses exemplos? Primeiro, por enquanto a gente está trabalhando só com função do primeiro grau, que também é conhecida como função afim. Então, a gente só vai trabalhar com funções em que o x não vai ter expoente maior que 1, né? Então, não vai ter x quadrado, x à terceira, nada. A gente vai trabalhar só com primeiro grau, por enquanto. Segunda coisa que a gente precisa saber. O valor numérico de uma função é parecido com o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, vocês vão perceber que o valor do f de x, que é a função de x, né, vai variar de acordo com o valor que a gente escolher para x. Então, vamos lá. É bem simples. Calcular o valor numérico nada mais é, como eu acabei de falar, de encontrar o valor do f de x, tá? Então, aqui a gente escreveu f de x igual a x mais 3. O que é que isso significa? Que a lei de formação da função, dessa função aqui, é x mais 3. Então, f de x significa em função de x. E em função, assim como a palavra lei de formação, mostra que uma função nada mais é do que uma lei. Então, qualquer número que eu for colocar aqui para substituir, vai ter que obedecer essa lei do x mais 3. Então, vamos lá. Eu vou colocar para a gente calcular f de 0, f de 1 e f de menos 2. Pronto. Daí, o que é calcular essas coisas? Aqui eu não tenho f de x, então calcular f de 0 é calcular o valor dessa função quando x é 0. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 0. Olha que simples. Então, ó, a lei não é 0 mais 3, ou x mais 3. Se eu vou substituir por 0, vai ficar 0 mais 3, que dá 3. Então, o valor de f de 0 nessa função é 3. Bom, quando a gente faz isso, a gente pode escrever o par ordenado. Né? A gente estudou o par ordenado e o par ordenado ele vai exercer um papel aqui dentro da função, que é para a gente marcar o gráfico posteriormente. Mas como é que a gente escreve essa coordenada? Vamos pensar. O 0 aqui foi um número que eu escolhi, certo? Assim como 1 eu escolhi, assim como menos 2 eu escolhi. Então, esse valor, que é o valor de x, é chamado de variável independente. Ou seja, porque o valor é esse e pronto, não há nada que se altere. Porém, o valor do f de x aqui, né, que variou quando a gente calculou, é chamado de variável dependente. Por quê? Quando eu coloco 0 mais 3, que é o valor do meu x, né, eu obtive 3. Mas para eu chegar nisso aqui, eu não precisei ter o 0. Do mesmo jeito, quando eu for calcular f de 1 vai dar outro valor, f de menos 2 vai dar outro valor, e assim sucessivamente para qualquer número que eu escolher. Então, f de x é uma variável dependente. Por ser uma variável dependente, ela também é o y. E lembra que o par ordenado é da forma xy. Então, o par ordenado aqui, quando eu calculo f de 0, vai ser 0, 3. Ou seja, quando x é 0, y, ou f de x, é 3. Simples, né? Vamos fazer mais? F de 1. Então, f de 1, eu vou colocar no lugar do x, 1. Vou ficar com 1 mais 3. 1 mais 3, 4. Como é que fica o par ordenado agora? Então, ó, o x foi 1, nesse caso. E qual foi o valor que deu y? 4. Então, 1, 4, par ordenado. F de menos 2 agora. Então, no lugar do x, eu coloco menos 2. Então, menos 2 mais 3, que dá 1 positivo. Essa é a hora que é importante saber operações com números negativos, hein? Então, ó, quando x é menos 2,
o y, ou f de x, né, como a gente escolher chamar, é 1. Facinho achar o valor numérico, né? É só substituir e fazer continha de padaria. Vamos fazer outro exemplo. Segundo exemplo aqui. Ó, dessa vez eu peguei a função f de x igual a 2x menos 5. E dessa vez eu quero calcular f de 0, f de 2 e f de menos 3. É bom, nesse momento eu vou dar uma sugestão para vocês. Antes de eu responder, né, esse exemplo, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos. Então, qual é a ideia? Vocês pausam o vídeo agora, tentam fazer, e aí depois dá play de novo no vídeo e vê se conseguiu fazer direitinho, né? Só para dar uma praticada. Bom, então, ó, o que a gente vai fazer? Substituir. Então, quando f é 0, eu vou jogar nessa função, no lugar do x, o 0. Uma coisa que pode, talvez, confundir é que e esses outros números que aparecem aqui. Mas vejam, eles fazem parte da lei. Porque o que é que aqui diz? Aqui diz que eu pego 2, multiplico por um número qualquer, um número que eu não conheço, e subtraio 5. Ou seja, eu estou pegando o dobro de um número e subtraindo por 5. Então, esse 2 e esse 5 fazem parte da lei, eles não vão mudar. O que a gente sempre vai substituir é o x. Então, ó, no lugar do x vou colocar 0, vou ficar com 2 vezes 0 menos 5. 2 vezes 0 é 0, certo? A gente sempre faz primeiro a multiplicação, antes da subtração ou soma, né? E 0 menos 5 dá quanto? Menos 5, né? Eu não tenho nada, tirei 5, fiquei negativa. f de 2 agora. Então, 2 vezes 2 menos 5. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, menos 1. E f de menos 3? 2 vezes menos 3, menos 5. Entre parênteses, para não misturar os sinais, né? Primeiro a multiplicação. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 menos 5 dá menos 11, certo? Então, para 0, a função é menos 5, para 2, a função é menos 1, e para menos 3, a função é menos 11. Vamos escrever os pares ordenados? Então, ó, 0, menos 5, aqui, 2, menos 1. Então, ó, vocês conseguem entender, né? Que esse valor daqui depende desse valor daqui. Então, esse é independente e esse é dependente. E menos 3, menos 11. Como sempre, cuidado com a ordem, tá? De escrever essas coisinhas. Como a gente viu em plano cartesiano, a ordem que a gente escreve importa, porque isso vai mudar a posição em que você vai marcar lá no plano. Então, é sempre na ordem XY, ok? Agora, a melhor maneira de aprender isso aqui sempre será praticando, certo?